Começa agora um programa com mais Deus, mais palavra, mais sabedoria, mais comunhão, mais estilo, mais amizade, mais louvor. Programa Mais Mulheres, Mais Pérolas. Apresentação: Priscila Siquelero. Me rendo a ti, com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer e uma nova história eu vou viver para a tua glória. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. A paz do Senhor, minhas pérolas, está iniciando mais uma programação, mais mulheres, mais pérolas. Eu com você, Priscila Siquelero, direto aqui do estúdio AC Vídeo Produções. E estamos aqui com essa programação linda, a programação com mulheres inspiradoras. E eu quero aqui falar sobre o nosso tema de hoje. O tema de hoje é os desafios da mulher cristã na sociedade. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, trabalhar fora, tem sido um grande desafio para nós mulheres. E eu sei que você, mulher, também tem tido esses grandes desafios. E como cuidar da sua identidade, como não perder a sua identidade, como não perder a essência de Cristo na tua vida, como você cuidar da sua mente, cuidar de tudo, porque nós, mulheres, nós temos o dom que Deus nos deu de fazer tudo ao mesmo tempo e com muito carinho, com muita dedicação, mas devemos cuidar do nosso interior, do nosso físico, da nossa mente. E é pensando nisto que nós, nessa programação, eu trouxe uma convidada muito especial aqui nessa programação Mais Mulheres, Mais Pérolas. E eu quero apresentar ela aqui para vocês agora. Está comigo hoje uma convidada muito especial, com muito carinho atendeu o meu convite de estar aqui, a Mariana Singeski. Ela é esposa do Wellington, mãe do Benjamin, ela é membra da Congregação Jardim Cruzeiro de Curitiba, já atuou como líder de jovens, é regente de grupos vocais e atualmente atua como líder no Ministério de Louvor de sua congregação. Ela também é professora de escola dominical e do curso Ensinai. Há pouco mais de 5 anos se dedica ao Ministério da Palavra, ministrando e palestrando em igrejas e em comunidades. Ela é psicóloga com especialização em terapia comportamental. É agente de apoio à capacitação e desenvolvimento e atua com treinamento e desenvolvimento de pessoas, dá palestras sobre saúde mental e emocional e também prevenção ao suicídio. E eu quero com muito carinho recebê-la aqui no estúdio, que com muito carinho está aqui, é uma mulher gigante, uma mulher pérola, uma mulher inspiradora. Mariana, seja muito bem-vinda nessa programação. Creio que Deus tem um controle de todas as coisas. Eu estava te seguindo lá na sua rede social, no Instagram,
vi você lá e falei, eu tenho que levar ela para a programação. Seja muito bem-vinda. E eu sei que você tem muita coisa aí para passar para nós, que o nosso tema hoje é um tema forte, um tema bastante importante para passar para essas mulheres, né, hoje, que é falar sobre os desafios da mulher cristã, né, na sociedade. Eu sei que você também lida com muitas mulheres, tem, né, estado com muitas mulheres. Como você é psicóloga, também pode ajudar muitas mulheres. Quero que você fale um pouquinho desse desafio que tem sido. Que legal, obrigada, né, Priscila, aí, por todo o público que está nos assistindo, pelo convite, né, está no programa aqui Mulheres Mais Pérolas. Eu acredito que esse tempo que a gente tem vivido é desafiador, então quando eu vejo mulheres assim como você, que tem se levantado, né, trazido um programa, um momento específico para a gente poder tratar de assuntos, né, que são tão pertinentes para o nosso tempo, para a nossa sociedade, para amparar mulheres, irmãs, né, pessoas, e inclusive alcançar os não crentes também. Às vezes uma palavra de sabedoria nossa aqui vai chegar num coração, vai abrir a mente de uma mulher. Então, eu acho que é muito necessário para esse tempo. Então, eu já te parabenizo, né, por essa iniciativa, pelo convite. E eu tenho certeza que o nosso bate-papo hoje vai ser muito inspirador e que alcance o coração das nossas ouvintes aí. Tá bom? É uma alegria muito grande, Mari, eu vou te chamar de Mari. Isso, fica à vontade. Uma alegria muito grande, porque tem muitas mulheres que me procuram e elas estão lidando com uma situação que é a depressão, que é a ansiedade, controle. Algumas têm perdido até a sua própria essência, a identidade, e às vezes a gente tem que ter uma palavra de vida para essas mulheres. Você já conseguiu ter mulheres desafiadoras assim, para olhar e falar, meu Deus, vai ser difícil lidar com essa mulher, mas eu vou conseguir. Já teve? Já tive experiência. Acredito que todos os dias, né, das nossas vidas a gente encontra pessoas desafiadoras, né, em toda a nossa trajetória. E na minha profissão, né, como psicóloga, acabo lidando hoje mesmo, né, às vezes o telefone toca, alguém tem alguma necessidade. Mas o que é mais legal é que a gente tem a oportunidade todo dia de, tanto na psicologia como também através da palavra de Deus, né, das ministrações que a gente procura fazer, do louvor, né, a gente pode encontrar corações. E se eu pudesse dizer algo para quem está me ouvindo aí, né, não desista, né? A gente já pode começar mostrando isso, a importância de não desistir, de buscar ajuda. Você falou sobre identidade e eu acredito, Priscila, que no nosso tempo a gente precisa investir em identidade. Se tem algo que as mulheres, né, os homens também, né, não podemos descartá-los, né, e deixá-los de lado. Muito pelo contrário, dia 15 de julho foi o dia do homem, tá? Só para lembrá-los. Olha aí. Mas a gente precisa investir em identidade, né? Dentro do nosso tema que a gente vai estar conversando, né, sobre os desafios da mulher para esse tempo, eu acredito que a construção, o entendimento do propósito, né, ou seja, por que estamos nessa terra, o que a gente veio fazer aqui, cumprir o nosso chamado, né, cumprir os desígnios que Deus preparou para nós. E quando isso não acontece, quando a gente está um pouco, né, perdido na nossa carreira, na nossa jornada, vem a depressão, vem a ansiedade, vem o desejo, muitas vezes, até de tirar a própria vida, né? Então, eu acredito que se tem algo que você, mulher, deve investir, é na sua identidade. Compreender, né? A aceitação, compreender qual é o propósito de Deus para a sua vida. As mulheres são muito, talvez, gostam de se comparar, de ficar comparando, né? Ah, mas aquela, mas aquele, mas não. A influência da internet. A influência das redes sociais, das mídias, né? E muitas vezes a gente esquece de olhar para dentro de nós, né? Então, eu acredito que se tem algo que a gente precisa investir nesse tempo, e aí, claro, a palavra de Deus, né? A psicoterapia, enfim, os grupos de apoio de mulheres, né? Um programa como este está aí para trazer combustível, né? Trazer esse alimento que é tão necessário para esse tempo. Mari, eu estive vendo, fazendo uma pesquisa, não sei se você já viu por esses dias também, que a ansiedade, ela está 10% da população, cerca de 720 milhões de pessoas estão com ansiedade. Depressão, o Brasil está no ranking de 19 milhões com ansiedade e depressão. Então, é um número bastante, não assim, um número que, se a gente fosse ter um cuidado, ter, né, um apoio, claro que tem, como você disse, vários meios
da pessoa não se cuidar e se conhecer, o principal de tudo é a mulher conhecer dentro dela, para não chegar a somar e aumentar esse número. E eu olhando, falei, meu Deus, como tem pessoas à nossa volta, a minha volta tem, acredito eu que a sua volta também tem, e é desafiador isso. E eu sei que são mulheres que estão perdendo no meio do caminho a sua própria essência, a identidade, né? E nós, como agentes de cura, precisamos, né, fazer a diferença. Eu sei que você tem algo que você possa passar para essas mulheres de como agente de cura, como a gente tem que ser um agente de cura, trabalhar com essas mulheres e como tem sido para o seu consultório, né, ou como você tem recebido essas mulheres, principalmente as ansiosas e as depressivas. Achei bem interessante, né, a tua pesquisa, e vou trazer algumas também para complementar, né, o que você está trazendo. Para você ter uma ideia, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Olha aí. Né, nós estamos, de fato, no ranking. Né? A depressão, ela é uma das doenças que mais incapacitam pessoas, por exemplo, relacionadas ao mercado de trabalho, que tiram as pessoas do mercado de trabalho, né? Dentre elas, mulheres. Nós temos aí uma nova doença que surgiu aí no nosso Código Internacional de Doenças, chamado síndrome de burnout, né? Posso até citá-la aqui. Sim. Que é a síndrome do esgotamento pelo trabalho. Né? Então, em decorrência de um estresse crônico não tratado, essa pessoa acaba desenvolvendo o que a gente vai chamar de síndrome de burnout. Né? E no meio disso tudo, nós temos, claro, o público feminino. Né? E você citou bem no início, né, de que, de fato, nós, mulheres, fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. E, de fato, fazemos, né? Eu, na minha rotina diária, às vezes eu, de fato, não consigo perceber meu esposo, mesmo, né, ou o meu pai, outras pessoas fazendo, mas eu tenho esse poder, né? No entanto, a gente também precisa ter o equilíbrio, né? E se permitir, em alguns momentos, fazer pausas, compreender, né, os recados que o nosso corpo está nos dando. Né? Então, eu sempre gosto de dizer o seguinte: a ansiedade, ela funciona talvez como um alarme falso do nosso cérebro. É alguma coisa que está gritando ali no nosso cérebro, dizendo assim, fuja desse lugar, fuja dessa circunstância, né? Fuja dessa situação. E normalmente a ansiedade acaba sendo um alarme falso. E é muito importante que a gente compreenda isso para que essa ansiedade não vire uma depressão, para que essa ansiedade não vire algo pior. Recentemente, conversando com uma colega, uma pessoa amiga que tinha uma profissão bancária, enfim, uma pessoa extraordinária, mais de 15 anos de carreira, mas que, em decorrência de não compreender os limites do seu corpo, os limites que a sua vida estava levando, ela acabou sendo diagnosticada com burnout, que eu acabei de falar. Né? Então, uma depressão, uma ansiedade, um estresse que não foi tratado e acabou virando algo maior. Então, tirou brutalmente essa mulher do ambiente que ela mais gostava de estar, que era o ambiente de trabalho. Sim, sim. Então, veja como é importante que você, mulher que está me ouvindo aí, né, para você aqui que estamos conversando, né, Pri, a importância da gente conhecer os limites do nosso corpo. O que o nosso corpo está dizendo? Às vezes aquela dor nas costas, às vezes aquela dor no pé, às vezes aquelas manchas, né, elas estão dizendo algo para você. Você precisa parar, você precisa diminuir um pouquinho a tua frequência, você precisa tirar umas férias, você precisa fazer alguma coisa. E a gente precisa ter humildade e tranquilidade para reconhecer os limites do nosso corpo. Às vezes nós, mulheres, gostamos muito de fazer muitas coisas, mas também não gostamos de parar quando nos é necessário. Então, eu sempre gosto de dizer assim para as minhas pacientes quando tem que lidar com esse tipo de situação, e não é muito raro, muito pelo contrário. Tenho recebido muitas demandas de mulheres muito atarefadas e já com um indício de uma possível, né, um esgotamento em relação a isso, né? Se coloque na sua agenda. Permita que uma semana tem 7 dias, então separe uma tarde para você fazer. Os homens têm a caixinha do nada, né? As mulheres também precisam aprender com os homens e ter a caixinha da tarde do nada, né? Ou talvez sair tomar um café com umas amigas, ou simplesmente tirar uma tarde para você tomar um banho tranquila, relaxada, reorganizar a sua vida. Eu faço isso. Olha só que legal. Eu tiro não vou dizer toda semana, mas uma vez por mês eu tiro uma amiga, a gente vai lá no shopping, a gente senta, toma um café, a gente conversa,
A gente ali é um momento nosso ali que a gente conversa e é muito bom, é muito bom. Você vai tirando para fora e depois vai sendo, né, vai sentindo algo assim que é preciso, é necessário, é necessário. Mas tem mulheres que não conseguem, não conseguem tirar esse tempo, não conseguem se cuidar, não conseguem tirar isso. E é aí que está a nossa programação, para ajudar você, mulher, ajudá-las, né, a investir nelas. E, Mari, eu sei que há muitas mulheres que estão nos assistindo hoje, e eu sei que tem mesmo, que são mulheres que são mães, são avós também, são esposas de pastores, de pastor, são líderes e também donas de casa, cuida do ministério, cuida da igreja, cuida do departamento. Isso também tem trazido um grande esgotamento mental também. E são mulheres que estão assim, né? Fortes, aparência, né? Tudo ali na postura. Mas quando chega em casa é aquele, meu Deus, né? Eu creio que você tem uma palavra para essa mulher que está exatamente nesse nível. Eu acho que isso é muito necessário, Pri, porque é o tempo que a gente está vivendo. Né? Às vezes as pessoas não entendem, mas poxa, parece que agora tudo é psicológico, tudo parece que nós temos, mas é porque de fato o nosso tempo agora, eu acredito que Deus, né, para cada tempo ele dá uma estratégia, né? Então a estratégia para esse tempo é cuide-se, né? Aprenda a colocar o pé no freio. Talvez essas motivações, né? O que motiva essa mulher a não conseguir dizer não, né? Você vai poder perceber um grande sintoma do esgotamento é a quantidade, a dificuldade que você tem em dizer não, né? Dizer não talvez para alguma situação, dizer não para um convite que você recebe, dizer não para alguma situação e se permitir colocar. Muitas vezes você está aflita, talvez, porque você não consegue abandonar o seu fogão por uma semana. Eu conheço mulheres que não conseguem não fazer o almoço. Eu conheço, elas têm que estar na beira do fogão. É claro que tudo é uma construção social, né? Mas o que levou aquela mulher ali e o que não faz com que aquela mulher consiga sair dali e encontrar guarida em outros ambientes. Você citou aqui, né, uma mulher, e nós temos muitas mulheres assim hoje, líderes, né, que fazem muitas coisas, e é maravilhoso, é muito prazeroso e é encontrar o propósito de Deus. E nós temos que dar vazão ao que o Senhor Deus quer fazer através das nossas vidas. Mas como falei, precisamos também encontrar o limite, encontrar o equilíbrio. Deus é equilibrado. Quando você olha na sua palavra, nós temos que entender que o descanso, ele é um princípio de Deus, porque a Bíblia diz que Deus cria o mundo, cria todas as coisas e no sétimo dia ele descansa. Eu não estou pregando aqui nenhum adventismo aqui, mas eu estou dizendo que o descanso ele é um princípio necessário, porque como nós poderemos estar aptas a abençoar vidas, curar vidas, ter uma palavra de bênção na vida de alguém, se nós de fato não estivermos recepcionando aquilo de forma clara, objetiva e estratégica. Porque se nós estamos cansadas, esgotadas, nós andamos no automático, inclusive dentro da presença de Deus. Porque o Espírito Santo, ele vai ficar condicionado à minha capacidade de fazê-lo habitar em mim, né? Então, como eu vou conseguir ouvir a voz dele, se a única coisa que eu consigo ouvir é a voz das milhares de coisas que eu tenho que fazer? Não, eu não vou conseguir. Então, a gente não entende por que você está improdutiva, por que você está, talvez, assim, né, andando literalmente no automático. Eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí o Espírito Santo, Deus olhando, eu quero fazer um monte de coisa através de você, eu quero que você tenha novas experiências, mas você não permite. Então, a gente precisa compreender as nossas limitações. Se tem algo que eu diria para essas mulheres, é isso. Aprenda a observar os sinais do seu corpo, da sua mente, né? As dores, a forma como você está, inclusive, se portando. Porque, às vezes, a gente recebe... Porque quando você está envolvida, muitas vezes, em tarefas, é como um copo que está cheio.
quando mais você vai recebendo, mais aquele copo vai entornando. E aí você perde o controle, aí você não tem prazer nas coisas que você faz. Então, um grande sintoma, né, de que você está esgotada, é que você já não tem prazer naquilo que você está fazendo. Normalmente você está assim, vamos lá, né, porque, pois é. Então, aquilo já não é prazeroso. O almoço com a família já não é prazeroso, porque o copo já vazou, já entornou, já, né, não tem mais aquela... Você não contempla mais as coisas que você faz. Então, esse eu acredito que é muito necessário, né? Nós somos, de fato, mulheres muito atarefadas e brilhantes. No entanto, precisamos reconhecer, né, os nossos limites. E você é a mãe, esposa, palestrante, psicóloga. Então, como que você tem administrado tudo isso? Não é fácil, muitas vezes, né? Você veja que eu estou trazendo aqui, mas é algo que, de fato, eu preciso vivenciar e viver também. São desafios, né? Porque eu acredito que né, quando você me chamou, eu pensei muito sobre isso, sobre essa capacidade que a gente tem, né, da mulher ter nesse tempo de gerenciar, né, de conciliar os vários papéis que nós temos, né? Basicamente é isso que eu trouxe. Eu preciso reconhecer os sinais do meu corpo, eu preciso abrir mão de algumas coisas para poder ter um tempo de qualidade com meu filho, né? Meu filho tem 6 anos, então ele está naquela fase escolar em que ele está aprendendo a ler, está aprendendo a amarrar o tênis, está aprendendo muitas coisas. Então eu agradeço a Deus. Esses dias nós estávamos no sofá da nossa casa, e ele começou a formar as palavrinhas, batata, né? E ele falou para mim, mãe, eu estou super orgulhoso porque eu estou aprendendo a ler. Então, para mim, foi um privilégio estar ali e poder vivenciar isso, né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, manter um bom diálogo com o meu esposo. Então, a gente procura também sempre conversar sobre isso. Porque, Pri, a gente sabe quando a gente está um pouquinho além. Sim. A gente sabe quando a gente está... né? eu acho que eu estou exagerando. Então, a gente tem que ter humildade para recuar, para pedir, não, esse tempo é para isso, esse tempo é para aquilo, né? Por isso que é tão importante saber dizer não, saber reconhecer as limitações, né? E ter essa humildade. Então, por que você não está conseguindo se reposicionar no teu ambiente? É porque certamente você está, talvez, trazendo fardos, trazendo coisas que Deus não mandou você trazer e você está trazendo. Né? E às vezes a gente mesmo está enchendo, né, os nossos ombros de coisas, quando na realidade Deus não nos mandou fazer aquilo. Então acho que ter essa tranquilidade, aproveitar, qual é o tempo agora? Então agora é o tempo de aproveitar mais a minha maternidade. Então eu preciso ter essa sensibilidade, tudo que eu estou trazendo aqui é a sensibilidade do Espírito Santo, né? Para que a gente possa ter sensibilidade e compreender o tempo que a gente está vivendo, né? Então, de fato, eu ter uma vida profissional agitada me dá muito prazer. É muito prazeroso e às vezes a gente quer muito aquilo que nos dá prazer. Em contrapartida, a gente foge muito daquilo que não dá tanto prazer. Então é por isso que muitas vezes a gente acaba indo fazer mais coisas do que a gente deveria, porque talvez naquele ambiente a gente se sente mais realizado. Então, às vezes, as mulheres acabam também fazendo isso. Eu vou citar um outro exemplo, né? Percebo de falar isso aqui. Às vezes, a gente acaba, inclusive dentro da igreja, às vezes usando a própria igreja como um mecanismo para fugir de problemas externos ou problemas internos também. Né? Então, a gente também tem que ter esse cuidado de compreender qual é esse momento. E as mulheres hoje não gostam muito de recuar. Eu acho que é um desafio hoje recuar. Talvez voltar para dentro de casa, voltar para o filho, né? A gente criticava, né, no nosso tempo, as mulheres que trabalhavam fora eram criticadas. Essa questão que as mulheres têm muita dificuldade hoje em recuar. Então, por exemplo, antigamente as mulheres que trabalhavam fora eram muito criticadas porque, né, queriam talvez ser empoderadas. Hoje a gente já percebe um momento reverso, em que as mulheres estão gostando mais de estar em casa, mas muitas ainda não sabem lidar com isso, né? Voltar a ser uma dona de casa, ou seja, voltar aos primórdios. Então, eu acho que saber o momento de recuar, ter humildade, ter um bom diálogo em casa, ter uma boa comunicação, né? E se permitir. E, às vezes, a gente tem que ver Deus também nestas coisas, nestes outros ambientes, né?
Às vezes acaba achando que Deus só vai se manifestar dentro de uma igreja, num culto. Não, às vezes o Senhor está se manifestando dentro da sua casa, dentro, né, está colocando um filho. Eu tenho experiências interessantíssimas com meu filho, coisas que ele fala que eu falo. Eu vou aplicar isso numa pregação minha, numa palestra minha, por quê? Porque é o momento que a gente está vivendo. É né? verdade, é verdade. Veja, querida ouvinte, como é importante a gente pensar sobre a nossa saúde emocional, nossa saúde psicológica, né? Tempos em que as mulheres, enfim, a sociedade, de modo geral, tem sofrido um ataque, né? Nesse sentido, é muito importante que a gente entenda e seja um agente de cura. Você, mulher, é um agente de cura e Deus quer que através do seu problema, através da sua dor, Ele te cure, te transforme para que você seja um agente de cura na vida de outras mulheres, na vida de outras pessoas. E, inclusive, Pia, eu estava olhando aí na sua mão tem uma caixinha vermelha aí, não sei se tem a ver com a nossa conversa, o que você pensou? Olha só que coisa mais linda essa caixa. Que laço lindo, né? Pois é, eu posso abrir? Pode. Pois é, achei muito bonito. Ó, o pessoal tá vendo aí, que caixa linda. Veja Vamos só. ver. Será que é presente? Vamos ver. Vamos ver. Né? Deve ter alguma Veja coisa, aí. né? Pois olha, Não que tem interessante, né? Ó, tá vazia, a caixa está vazia, Pri, mas me explica então, né? Você sabe, Mari, que a gente, para ser agente de cura, nós precisamos ter cura para as mulheres, cura para as pessoas, cura para as famílias. E se nós formos uma caixinha vazia dessa, que cura a gente vai passar para as pessoas, para as mulheres? O que você acha disso? Uma caixa vazia que não tem nada. Como que a gente vai ser mulher, uma mulher levantada por Deus, vazia, se nós não temos nada para oferecer? E Deus não quer que nós não tenhamos nada para oferecer. Com certeza. E se nós encontramos com uma mulher ferida, por exemplo, uma mulher que está com uma ferida aberta, como que nós vamos ser agente de cura se a nossa caixinha está vazia, se não tem esse agente de cura? Então, o que nós precisamos ter? Nós precisamos ser mulheres que tenha a cura, que tenha algo para oferecer para a mulher que está à nossa volta, que está conosco. E eu vi que na sua mão tem uma coisinha, né? Esse final de semana ia Olha acontecer aí, ó. alguns probleminhas. Então, Me ajude. olha aí. Vou colocar esse daqui em você. Ó, viu? Mas só remediou um pouquinho. Só né? remediou um pouquinho. Não sei se vai ser de fato, Pois né? Acho Tão que, eficaz, né? Não vai só o band-aid ali, só isso ali, não vai. Acredito que não. Não vai. Nós lembramos de alguém da Bíblia, né? Que só com a armadura, só fechou ali, só cicatriz, só quis esconder debaixo do band-aid. Quem que era esse homem? Naamã. Naamã. O que Naamã fez? Naamã vestia a armadura e todo mundo, ninguém sabia de nada do que estava acontecendo com ele debaixo daquela armadura. Mas Deus, ele chega, né, Mari? Deus via além da armadura dele, né? Deus via ele por dentro, né? Ele era tão pomposo, né? Queria mostrar toda aquela pomposidade, mas chega um momento que a gente não consegue mais esconder, né? Aquilo que está dentro da gente, né? É isso que Deus está falando com você. Às vezes o band-aid é só para dar aquele alíviozinho assim, para esconder, mas a ferida ainda continua ali, né? E nós, como agentes de cura, nós não podemos fazer isso aqui, Mari. Deixar isso aqui. Vai doer? Não sei. Tira aí. Vamos ver. Não vai doer, não. Até que foi suave. Ai, foi suave? Então, foi suave. Mas daí, o que acontece? Deus, ele vem com um olhinho e vai passar o olhinho bem devagarzinho. E esse olhinho vai para fazer o quê? Cicatrizar. O que Deus, o que o profeta disse para Naamã, Mari? Era para ele fazer o quê? Mergulhar. E não foi só uma vez, né? Foi 7 vezes. Eu fico imaginando, Mari, a situação dele, quando ele teve que fazer isso e tirar toda a sua armadura e se expor.
diante das pessoas que estavam ali. Nossa, vou mergulhar nesse rio sujo, mas vou ter que tirar minha armadura. E às vezes nós precisamos nos expor, mas não para as pessoas, para Deus. Né? Tirar aquilo que está impedindo de cicatrização, de Deus cicatrizar em nós. E é por isso que quando Deus vem e passa o olhinho, né? Deus, ele também traz o remédio, né? E o remédio, muitas vezes, é o Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa vida. E eu sei que nós lembramos também da mulher do fluxo de sangue, né? Como é que foi, será, Mari? Tava 12 anos, né? Você pense, eu vi um relato interessante que aquela mulher deveria ter pelo menos 24 anos de idade. Olha. Se você pensar que ela já estava há 12 anos com aquela hemorragia interminável e dentro da idade ali de uma menina, né? Quando ela tem a menarca, que é a primeira menstruação, ela deveria ser possivelmente uma adolescente. E a sociedade daquela época entendia que quando a menina, né, menstruava, ela já estava apta ao casamento. Então ela já estava, né, dentro dos padrões daquela época, ela já estava apta. Então pense, ela viveu praticamente metade da vida dela, então pelo menos 24 anos de idade ela tinha, já era uma mulher adulta, né? Mas que vivia o quê? Reclusa, escondida, ela não podia estar, né? Aonde todo mundo estava. Então imagine como vivia o coração daquela mulher, né? Estigmatizada, ouvindo palavras, ouvindo coisas ruins, as pessoas olhando para ela com desprezo, sabendo que ela tinha, né, uma enfermidade tal como aquela. Exatamente. E quem foi o remédio dela? Pois é. Quem foi? Jesus. Saiu virtude, né, de Jesus. Jesus. Jesus foi o remédio. Jesus é o nosso remédio, né? E ele foi o remédio para essa mulher. Só que eu tenho aqui na minha caixinha também, Mari, um cremezinho. E creme, a gente tem vários cremes, né? Nós mulheres usamos muitos Nós amamos creme. E esse creme, em especial, é prevenção, ele é preventivo. Ele vai prevenir, né, rugas, vai prevenir várias coisas. E o Senhor também tem isso em nós como agentes de cura, de sermos mulheres que venham dar palavras de vida e ser remédio, ser mulheres que vai olhar para outras mulheres, trazer palavra de vida. E a prevenção é justamente isso, exalar o bom perfume de Cristo, né? E quando a gente lembra disso, de ser o remédio, de prevenção, a gente lembra de Noemi também, né? Noemi, ela estava passando por um desafio muito grande. E o desafio dela era que teve 2 percas, né, os 2 filhos, aí também teve a perca do esposo, e essas 3 percas que ela teve trouxe para o coração dela aflição. Né? A Bíblia vai dizer que ela pediu até para mudar de nome, né? Exatamente. O Senhor fala, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu estou amargurada de espírito, né? Exatamente. Então talvez nós tenhamos mulheres aí que estão nos escutando que estão tal qual Noemi, né? Exatamente. Amarguradas de espírito. Né? E aí precisam ser prevenidas, né? Precisam ser tratadas, né? Com o óleo, com o remédio que é Jesus Cristo. Exatamente. Né? E a nossa dinâmica de hoje, minhas pérolas, exatamente isso, sermos agentes de cura, mas não caixa vazia, uma caixa que venha ser remédio, que venha ser prevenção, que venha ser o olhinho para passar quando está passando por alguma dificuldade. E a nossa caixinha tem que estar cheia. Que nós venhamos ser essas mulheres, né, agentes de cura. E você, mulher que está, né, me ouvindo, está nos assistindo, que queira fazer essa dinâmica no retiro, na sua igreja, no encontro de mulheres, você pode usar uma caixinha vazia, como essa aqui que está com a Mari, e essa caixinha aqui que você pode usar o remedinho, um creme e um óleozinho e o band-aid. Você vai usar isso e você vai ministrar para essas mulheres como ser agentes de cura. E somos, né, Mari? Somos. Agentes de cura. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Minhas pérolas, ainda com essa pérola gigante comigo, a Mariana,
eu quero convidar você a compartilhar essa programação com outras mulheres, que agora ela vai trazer uma palavra de vida ao teu coração. Fique aí ligadinha, porque Deus tem muito mais para falar ao seu coração neste exato momento. Com vocês, a Mariana. Glória a Deus. Queridos, queridas, eu quero que você, se você puder, abra comigo a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. É um texto muito conhecido e eu quero ler com você Isaías 40, a partir do verso 29. E diz assim o texto bíblico: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansarão, se fatigarão e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta hora. E como nós acabamos de ler aqui, o Senhor tem uma promessa. O profeta Isaías foi um homem muito usado por Deus. Você vai ver que ele vivia uma vida aprisionada dentro do seu próprio eu. Você vai perceber em momentos iniciais, quando você começa a ler o livro do profeta Isaías, em que ele tinha uma visão muito voltada ao outro. A palavra ai é pronunciada algumas vezes, variadas vezes, no livro de Isaías, em que ele vai dizer ai daquele que está fazendo aquilo, ai daquele outro que está fazendo aquilo. Mas chega um momento na vida deste homem, a Bíblia vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime trono. E o que eu entendo quando eu percebo e escuto e entendo esta palavra que o profeta Isaías disse, é que chega momentos na nossa vida em que existe um marco, um momento, um limite. Para Isaías foi o momento em que o rei Uzias morreu. Eu não sei qual é o limite de Deus, o que o Senhor tem e vai preparar como limite, ou talvez dentro da sua jornada, alguma coisa para você hoje é o limite. Chegou o momento em que Deus vai fazer uma coisa nova. Deus vai prover um tempo novo. E quando nós começamos a entender e ler que o profeta Isaías disse que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu entendo que os olhos daquele homem mudou, que os olhos daquele homem se abriu para um novo momento de Deus. E aí você vai ver que ele começa a profetizar e começa, a Bíblia vai dizer que ele fala coisas insondáveis e maravilhosas sobre a vinda do nosso Messias, Jesus Cristo. Veja como é diferente a vida de um homem, de uma mulher que consegue identificar e compreender o tempo de Deus para a vida dele. E ele começa dizendo aqui que o Senhor vai dar força ao cansado. Nós tivemos aqui a oportunidade de trocar algumas ideias e falarmos aqui sobre a importância dos cuidados com a saúde mental, saúde emocional, da mulher que está buscando ser um agente de cura nessa sociedade, da mulher que quer ser um agente de mudança na vida de outras mulheres, que você possa ser um agente de cura na sua casa, no seu trabalho, na sua família, aonde você andar. Deus escolheu você, mulher, e Ele também está dizendo para você que Ele vai dar força àquela pessoa que está cansada. Talvez a pessoa cansada hoje seja você. Talvez seja alguém da sua família que está passando por um momento de depressão, por um momento de tristeza, de angústia. E Ele vai dizer também que vai multiplicar as forças de quem não tem vigor. Talvez você seja uma mulher esgotada. Talvez você está me ouvindo hoje e você esteja esgotada. Talvez sentada no sofá, não sabendo mais como falar, como pedir ajuda para alguém. O Senhor está dizendo para você que Ele está te dando forças, e você que não tem vigor, Ele está multiplicando as suas forças. E Ele continua dizendo na sua palavra que os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, aqui nós temos uma promessa, através do profeta Isaías, dizendo assim: quem espera no Senhor vai ter as suas forças renovadas. Sabe por quê? Porque quando nós esperamos no Senhor, nós temos a plena consciência de que Ele está movendo em nosso favor. É necessário nesse tempo aprendermos a confiar em Deus. Se você quer ser uma mulher de virtude, uma mulher extraordinária, uma mulher agente de cura, você precisa aprender a esperar naquele que renova as tuas forças. É tão extraordinário quando nós compreendemos e conseguimos desenvolver uma conexão com Deus, a ponto de entender o tempo e o movimento que estamos vivendo.
Eu passei uma circunstância interessante ontem, estava retornando de viagem. Em alguns momentos, o meu pai teve uma dificuldade com a chave. Na hora de irmos pro carro, aconteceu um negócio com a carretinha e nós parávamos ali e entendíamos que o Senhor estava dando um sinal, dizendo assim, não se apressem. Eu estou na chave que está talvez ali esquecida no bolso e que você se demora para achar. Eu estou talvez na carretinha que mudou ali e você acabou perdendo 5, 10 minutos. Você não perdeu. É o Senhor te dando livramento. Só que nós temos o quê? Que confiar e esperar que o Senhor está pelejando as nossas lutas. Você, mulher, precisa aprender a confiar no Senhor. Confiar a sua casa, a sua família, as portas abertas nas mãos do Senhor. E ele continua dizendo que você vai subir com asas como águia. Sabe o que é subir como asas como águia? É voar em lugares que ninguém voou ainda. Quando você espera, o Senhor coloca você em lugares que você não imaginou. Você vai longe, você vai além, você não caminha como todo mundo caminha. O Senhor está chamando mulheres nesse tempo para subir com asas como águia. E tem mais, você vai correr, mas você não vai se cansar. Já viu isso? Eu não consigo entender como é que você consegue correr e não se cansar. Só existe um segredo para correr e não se cansar. É na presença, é na confiança do Senhor Jesus. Então, mulheres que estão me ouvindo aqui, confie no Senhor. Você vai caminhar e você não vai se fatigar, você vai entender porque você está no plano de Deus. O Senhor está renovando as suas forças. O Senhor está dizendo para você, encontre a sua identidade nele. Importa o que ele diz que você é, não o que as pessoas estão dizendo ao seu respeito. Importa aonde ele quer te levar e não aonde você acha que ele vai te levar. O Senhor a Bíblia vai dizer que os pensamentos do Senhor não são os nossos. Enquanto eu estiver baseado a nossa vida apenas nos nossos pensamentos, nós vamos viver somente o natural. Nós não vamos viver o sobrenatural. E sabe qual é o sobrenatural? É quando você entende que você está esperando no Senhor, Ele está renovando as suas forças, ou seja, você está vivendo de milagre em milagre, você está subindo com asas como de águia, ou seja, você está voando alto. Voando nas asas do Espírito Santo, indo a lugares que você nunca imaginou ir, falar com pessoas que você nunca imaginou falar, sonhe alto, não deixe de sonhar, e você vai correr e você não vai se cansar. Sabe o que ele está dizendo? Ele vai colocar você longe. Quem corre consegue fazer um percurso grande, um percurso alto, uma jornada interessante, e você não vai se cansar, você vai caminhar e não se fatigará, é uma promessa. Nós vemos um profeta que estava envolvido em tantas coisas, em tantas comparações, ai daquele, mas chegou um momento em que o Senhor tocou os seus lábios. A Bíblia vai dizer que o Senhor tocou os lábios dele como uma tenaz e a sua mente mudou. Isaías foi mudado por dentro, porque ele aprendeu a confiar naquele que o chamou. Ele é considerado o profeta messiânico, ou seja, aquele que cantou a história, profetizou Jesus de Nazaré que viria salvar toda a humanidade. Mulher, deixa Deus te usar. Ele está dando força para você. Ele está multiplicando as tuas forças. Ele está fazendo algo novo, extraordinário na sua vida, porque Ele quer ser um agente de cura. E você também, um agente de cura para essa sociedade, para a sua família, onde você estiver. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Minhas pérolas, que mensagem gloriosa, mensagem linda para os nossos corações. Vamos ser agentes de cura. E nós agora vamos ouvir a oração, né? Convidar a Mariana para fazer uma oração por nós, por você que está em casa e nos alegrar com a vida dela, com o ministério dela. Vai ficar aqui na tela, né, o contato dela, você que queira convidá-la para estar na sua congregação, no seu retiro, para dar palestras. Está aqui na tela o número dela e entre em contato com ela. Vamos orar. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu te exalto, te glorifico, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, no programa Mulheres Pérolas.
junto, Pai, com a irmã Priscila, Pai. Obrigada por essa oportunidade. Eu sei que o Senhor marcou esse encontro, Pai, para abençoar vidas, para impactar mulheres, para libertar corações que estão talvez aprisionados, mulheres cansadas, angustiadas. Pai, no nome de Jesus, que aonde essa palavra chegar, que ela alcance corações, que tudo, Senhor, que foi trazido aqui, que foi falado aqui, esta dinâmica, Senhor, que nós não venhamos ser caixa vazia, lata vazia, mas que venhamos ser mulheres cheias do Teu Espírito Santo, e que o Senhor nos coloque em lugares, que o Senhor nos permita ver pessoas, conhecer pessoas, e que através da nossa palavra, das nossas vidas, do nosso direcionamento, que nós possamos impactar, falar, e que vidas venham ser libertas pelo poder do Teu amor, Senhor, porque nós cremos que o Senhor nos libertou com um propósito. Talvez nós temos também as nossas histórias, os nossos testemunhos, as nossas dificuldades, e através disso o Senhor tem feito, Pai, altar, e nós temos Te louvado e Te adorado. Abençoa cada uma das nossas ouvintes, abrindo portas, libertando, curando toda depressão, toda angústia, toda ansiedade, Pai. No nome de Jesus, abençoa essas mulheres, que elas sejam boas donas de casa, mulheres empreendedoras, Senhor, do mercado de trabalho, aonde o Senhor colocar elas, que elas possam dar testemunho e possam ser abençoadas no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Mari, muito obrigada pela sua presença aqui, Amém. Que Deus lhe abençoe e aonde pisar a planta dos seus pés, que seja abençoado por Deus. Amém. Continua sendo essa agente de cura, que Amém. é onde pisar a planta dos teus pés, mulheres vão ser curadas, em nome de Jesus. Obrigada, Muito obrigada. em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Deus abençoe. Minhas pérolas, e agora no quadro Mulheres Inspiradoras, com muito carinho elas atenderam o convite de estar aqui comigo no estúdio, mulheres gigantes, mulheres pérolas, e é uma honra recebê-las aqui. É a Cabo Ali, ela tem 27 anos na Polícia Militar, também é soldado Neiva, que tem 7 anos também trabalhando na Patrulha Maria da Penha. Elas são da comunidade cristã de Curitiba, são cristãs, servem ao Senhor e estão aqui comigo, esses diamantes preciosos. Deus abençoe. Amém. Pela presença Deus de vocês. Abençoe. Muito obrigada por Amém. Atender o convite de estar aqui, né, nessa programação Mais Mulheres, Mais Pérolas. E é uma alegria no meu coração, porque vocês são pérolas, são grandes pérolas, né, que têm feito a diferença aí. Sim. E trabalhando na Patrulha, né, Maria Sim. da Penha. E o tema que nós estamos falando nessa programação é a mulher cristã na sociedade, os desafios da mulher cristã na sociedade. E eu sei que vocês têm enfrentado grandes desafios, né? Sim. Então, Neiva, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse desafio que tem sido nesses 27 anos, né? Trabalhando, enfrentando dificuldades, né? Porque a gente acompanha o trabalho de vocês, mas vocês Sim. ali, naquele momento, não é fácil, né? Não é fácil. Então, a gente agradece a oportunidade, né? Eu e a minha companheira de serviço aqui por este convite, né? Já era para nós estarmos aqui na semana Sim. passada, só que felizmente não deu. E aqui nós estamos, né? Mas com todo prazer, claro, primeiramente. E colocar aqui para vocês um pouquinho mais do que nós temos vivenciado na rua, né? Como você já falou, eu já tenho 27 anos de polícia. Estou na corporação já todo esse tempo, né? Vou me aposentar agora no final do ano, mas a minha amiga vai ficar nessa grande jornada e nessa grande missão. E na Patrulha Maria da Penha, eu e a Neiva, nós estamos já faz há 2 anos e meio. Atuamos somente em Piraquara, porque é o nosso batalhão, que é o 29º Batalhão, né? E é um serviço que de início foi muito... Para mim, assim, não digo que foi muito difícil, mas é algo assim que está muito em evidência na sociedade, né? Sim. A violência doméstica. E é algo assim que de lá para cá foi me trazendo mais desejo e vontade de ajudar essas mulheres que pedem a nossa ajuda, que solicitam a nossa ajuda. E como eu sempre digo para os policiais que trabalham com a gente, principalmente para os nossos comandos, de 10
pessoas que a gente dá apoio para as mulheres que passam por esse tipo de situação, uma que decida sair desse lugar de violência, dessa situação, já é gratificante. Sim. Já valeu a pena. E o que eu costumo também levar em evidência também, que eu e a Neiva, nós somos cristãs, né? Então, assim, é algo que a gente procura sempre quando nós temos oportunidade, que a gente vê quando a gente se depara com lar de violência, com lar que às vezes você olha assim, a princípio, aparentemente tá tudo bem, né? Porque a violência, ela não ocorre somente na classe, né, baixa, ela também tá lá na classe alta, né? Sim. E daí a gente pensa assim, meu Deus, mas o que falta? Né? As pessoas, o que está faltando dentro dessa família? E nós, como cristãos, a gente já depara, está faltando Jesus. Né? A principal coisa na vida da pessoa é Jesus. Se a pessoa não tiver Jesus, se a pessoa não se encontrar com Cristo, se a pessoa não se negar a si mesmo, pode ter tudo, pode ter riqueza, pode ter saúde, mas se não tiver Jesus, é um pobre de espírito, né? Sim. É uma pessoa fraca espiritualmente. Então, assim, quando a gente se depara com uma situação que a gente vê que tem uma boa casa, tem filhos bonitos, não tem ninguém passando por drogas, às vezes, ali, né? Às vezes a gente vê que muitas vezes é falta de Jesus mesmo. Daí, já várias vezes, a minha amiga Ney falou assim, gente, vocês precisam ir para uma igreja, vocês precisam procurar Cristo, vocês precisam encontrar Jesus. Olha. Né? Porque a gente vê que um abismo puxa outro abismo, né? Então, isso, sim, a gente tem vivenciado. Tem pessoas, assim, que a gente já criou vínculo, tem mulheres, assim, que a gente acompanha até hoje, assim, mães que resolveram chamar a polícia, pedir uma medida protetiva contra aquele filho agressor. A gente tem contato com ela até hoje. Então, assim, e tudo também é com quem você trabalha, né? Exatamente. Eu amo trabalhar com a Neiva e eu acho que é recíproco, né, Neiva? Sim, com certeza. Então, eu amo trabalhar com ela, assim. A Neiva é uma pessoa que começou a trabalhar comigo. Eu falei de Jesus pra ela, ganhei ela pra Jesus. Ah, que lindo! Então, assim, ela se batizou agora esse ano passado, ela se batizou. Então, assim, vou deixar para que ela fale um pouquinho também sobre essa carreira dela, que ela iniciou não tem muito tempo, assim, perto do que eu já passei. Eu falei assim, amiga, só tá começando, mas a caminhada é desse jeito. É verdade. E também mais sobre a lei, sobre o nosso serviço, eu vou passar para que ela esteja passando para vocês. Neiva, me fale, você é mãe também, né? Sim, eu tenho 2 filhos, a Maria Fernanda, que está com 15 anos, e o Pedro, que vai fazer 4 aninhos. E me diz como que é esse desafio, porque 7 anos não é 7 dias, nem 7 semanas, nem 7 meses, é 7 anos, né? 7 anos na polícia. Quando eu entrei, a ideia não era trabalhar na rua, né? Porque a polícia tem várias oportunidades ali para você trabalhar, tanto internamente, como em outras áreas. E a minha área de formação é a área da saúde, eu sou enfermeira de formação. Então, a minha ideia era entrar na polícia, trabalhar no hospital da polícia e tal. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a gostar dessa parte de rua, né? Trabalhar atendendo ocorrência, é dinâmico, é legal, é cansativo. E eu tô há menos tempo que ali na Patrulha Maria da Penha. Daí, quando veio a oportunidade de trabalhar na Maria da Penha, a gente foi encarar esse desafio e é muito gratificante trabalhar na Maria da Penha, né? Sem contar que a parceira colabora também, né? Não é só parceira. Tem uma comunhão, né? É minha irmãzona, né? Mãe na fé, né? Isso. E essa parte da Maria da Penha é realmente muito legal. Nós, antes de começar a trabalhar com isso, nós fomos para cursos, para se preparar. Sim. E realmente muda a visão da gente. Então, quando a gente atende a ocorrência ali, enquanto RPA, a nossa visão é uma. Porque o serviço, ele é corrido, e aí aquela ocorrência de violência doméstica é uma ocorrência tão corriqueira que às vezes a gente não consegue olhar aquela pessoa como uma pessoa. A gente olha como mais uma ocorrência. A gente olha a ocorrência e não a pessoa quando a gente tá atendendo ali enquanto RPA. Quando a gente foi para Maria da Penha, que a gente fez os cursos, que a gente viu toda essa questão psicológica que está envolvida, a gente chega para atender a ocorrência com uma outra visão.
né? A gente vê que aquele chamado 90 ali é só a pontinha do iceberg, que tem muito mais coisa envolvido, né? Naquela situação, naquela relação familiar, né? Para que ela esteja desajustada a ponto de gerar uma situação que seja necessário você fazer um acionamento de 190 para pedir que o policial militar venha intervir dentro daquela residência. Então, são N coisas ali que estão envolvidas até que culmine, então, na geração da ocorrência. E daí, quando eu conheci a Ali, que eu passei a frequentar a igreja, e a gente conversa muito, a gente tem essa oportunidade de passar aí 8 horas por dia junto, então a gente conversa com relação às ocorrências e a gente conversa também a respeito das coisas de Deus, e a gente passa a ver aquelas pessoas também. Então, a gente deixou de ver aquela situação como mais uma ocorrência, a gente passou a ver aquela pessoa como uma pessoa singular, né, que tem toda uma história de vida, que tem todo um contexto envolvido para que tenha chegado naquela situação. Sim. E a gente vê aquela pessoa como uma alma, né? E às vezes a gente chega no lar e sempre que a gente vê essa oportunidade, assim, de poder falar de Jesus, a minha amiga, ela é mais... Como ela também está mais tempo de caminhada na igreja, ela é mais tempo que ela é cristã, então ela tem mais esse jeito, esse jogo de cintura ali, mas sempre que há oportunidade, que abrem uma brecha pra gente poder falar, a gente fala. Sim. Posteriormente, na viatura, a gente acaba discutindo os casos, aí a gente vê que tem, às vezes a gente vê assim, são gerações que estão passando ali pelaquela situação de alcoolismo, que são gerações que estão passando ali pelaquela situação de violência, aí a gente acaba refletindo e olhando na palavra, o que a palavra diz a respeito disso, né? São consequências, são hereditariedades. Então, a gente tem essa visão diferente sobre a violência doméstica. A violência doméstica. E vocês são agentes de cura, né? Sim. Porque vocês aproveitam a oportunidade, já evangeliza ali, já tem um momento que vocês trazem ali a palavra, uma palavra de vida, né, para essas pessoas. E é louvável diante de Deus, né, tê-las como cristã, com a palavra no coração de vocês e levar o Evangelho de Cristo. Eu só tenho a glorificar a Deus pela vida de vocês por isso. Amém. Porque eu não conhecia vocês pessoalmente, mas por foto, né, faço parte ali do Conselho da Mulher ali no grupo, né? E, nossa, eu tinha um desejo de conhecê-las. E eu sei que há um propósito para todas as coisas, né? Essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, tem muitas mulheres que estão nos assistindo agora, que estão passando por uma violência, estão passando por palavras, né, ofensivas. E eu queria que, com muito carinho, pedir para vocês deixar uma palavra, primeiro a Neiva, né, depois primeiro a Ali, depois a Neiva, uma palavra de vida, olhar para aquela câmera ali e falar com essas mulheres que estão nos assistindo, porque são mulheres que estão ali sofrendo, angustiadas, né, e precisam de uma palavra de vida. Sim. Com você, Ali. Então, eu quero dizer para você que está do outro lado dessa telinha, dessa câmera, que primeiramente pode ter o seu pai, a sua mãe, né? O seu filho, o seu esposo, o seu companheiro, pode ter virado muitas vezes as costas para você, pode não ter te ouvido, pode não estar te ouvindo. Talvez você chegou num beco sem saída, talvez você possa estar no fundo de um poço, mas eu quero dizer para você que eu também já estive neste lugar. E quando eu olhei para cima, a mão de Jesus sempre esteve estendida para mim. Eu quero te dizer que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, acima de qualquer circunstância. Jesus, Ele está no controle de tudo e Ele jamais quer te ver você nesse lugar. Então aproveite essa oportunidade que você está tendo de ouvir isso que eu estou sentindo muito forte no meu coração. Olhe para Jesus, não olhe para o gigante é apenas um Golias e existe um Deus, um Jesus que está acima de tudo e Ele quer te tirar de você desse lugar. Amém? Com você, Neiva. Dizer para as mulheres que estão nessa situação de violência, primeiro que a violência ela não é só
a violência física. A violência física é a pior delas, é a que deixa marcas, mas que outras circunstâncias dentro de um relacionamento, elas também se caracterizam como violência. Existe, então, dentro da lei, são 5 tipos de violência. A violência física, a patrimonial, a moral, a sexual e a psicológica, né? Todas elas vão afetar a mulher de uma forma, assim, irreparável. Sim. Que ela atinge todas as classes sociais. Ela está presente em todas as famílias, infelizmente, né? Não é uma questão exclusiva de classes de menor poder aquisitivo. Não é porque nós somos cristãs, nós somos dentro da igreja, que nós estamos isentas de passar por esse tipo de situação. Ela pode acontecer. Não é vergonha nenhuma expor essa situação. Se você está passando por algum tipo de situação, busque ajuda. Busque alguém que possa te ajudar, alguém que possa te apoiar para sair dessa situação. A gente sempre costuma falar para as mulheres, a gente não está aqui para impor, quando a gente vai para as visitas, a gente não quer impor soluções, a gente não quer impor que você se afaste de seu marido, daquela pessoa que você ama, que mesmo que ela esteja naquele momento fazendo mal, a intenção é ajudar, é buscar juntos um caminho, é buscar juntos uma maneira com que você possa viver sem violência. Sim. E frisar sempre, você não está sozinha, busque ajuda, busque apoio, você não está sozinha, você não é diferente das demais, você merece viver uma vida sem violência. Meninas, pérolas especiais que estão nos assistindo, vocês receberam essa linda palavra de vida ao coração de vocês. E eu quero aqui já agradecer vocês pelo carinho de estar aqui comigo e falando um pouquinho desses desafios. E eu quero trazer também uma palavra para vocês, que vocês continuem, que vocês continuem com esse brilho, né? Que dá para ver o brilho de Deus na vida de vocês. Quando vocês estão falando as palavras, dá para ver que sai de dentro do coração de vocês. Então, continue, Neiva, Ali, continue lutando, guerreando, sendo esses agentes de saúde, agentes de cura, né, para essas pessoas, para essas mulheres, para essas famílias, né, que estão passando esses desafios difíceis. E clamamos a Deus, né? Isso me emociona, porque clamamos a Deus que isso um dia acabe, né? Que o Senhor Jesus venha, né, arrebatar a sua igreja, porque lá não vai ter isso, né? Mas eu sei que Deus, Ele é maior e tem o controle de todas as coisas. E eu quero agradecer. Amém, amor. Ali, muito Amém. obrigada pelo Deus carinho te de estar abençoe aqui. por este programa. Em nome de Jesus. Neiva, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Em nome de Jesus, que Deus venha blindar, continuar blindando vocês, né? Dando estrutura física, emocional, para vocês enfrentar esses desafios. E é louvável diante de Deus. Muito obrigada. De nada. Deus abençoe. Programa Mais Mulheres, Mais Pérolas. Apresentação: Priscila Siquelero. Minhas pérolas! Novamente aqui comigo nos estúdios do programa Mais Mulheres, Mais Pérolas, ela, Fabi Rivas. Seja bem-vinda, querida, mais uma vez comigo. Obrigada. E hoje falando sobre o tema os desafios da mulher cristã na sociedade. A gente até respira, né, Fabi, para falar isso, porque é grandes desafios, muitos, né? E nesse quadro que nós sempre estamos trazendo aqui com a Fabi, moda, estilo de vida, modéstia. Ela é consultora de imagem, então sei que sempre tem algo novo, sempre tem, toda semana trazendo algo especial para cada uma de nós. E eu quero que você fique ligadinha aí, porque a Fabi hoje trouxe uma novidade para nós aí. Eu tenho certeza que o coraçãozinho tá, ó, né, cheio de novidades. E antes de passar para a Fabi, eu quero que você compartilhe essa programação, porque vem alcançar mais mulheres, vem alcançar mais pérolas. Se você não é inscrito, se inscreva e fique aguardando aí a notificação que toda sexta-feira às 18 horas estamos aqui trazendo conteúdo novo, mensagens que edificam, com mulheres inspiradoras.
E você pode ficar aí aguardando que toda sexta-feira estamos aqui no ar. E Fábio, é um prazer sempre estar com você aqui. E eu quero que você traga para nós o que você trouxe hoje dentro do nosso tema. Sim. A paz do Senhor a todas as mulheres, a todas as pérolas que nos assistem, que estão nos acompanhando. Estamos aqui mais uma vez com a graça e a misericórdia de Deus, com mais um tema, né, nessa edição, os desafios, então, da mulher cristã na sociedade, né, Priscila? Exatamente. Então, eu trouxe aqui algumas coisas à luz da Bíblia, né, para depois a gente falar, então, um pouquinho sobre a consultoria, a moda, né, estilo. Então, Priscila, temos alguns desafios, né, que nós enfrentamos como mulheres cristãs. E eu trouxe aqui alguns desses desafios, então. Temos desafio na família, né, como pais e como filhos que somos. Temos desafio na vida civil do país, né? O que é isso? O Estado, o município, como cidadãos e como autoridades, na nossa vida profissional, né? Como patrões e como empregados, na escola, né? Como administração e professores e alunos. Mais um dos desafios que nós, como mulheres cristãs, enfrentamos, então, na vida espiritual. Com as nossas agendas cada vez mais cheias, né, de atividade e nos agridem muitas vezes com a falta de tempo que nós temos para Deus, né, Priscila? Acabamos muitas das vezes perdendo, né, o nosso contato com Deus, devido à nossa correria, o nosso dia a dia, a nossa agenda. A mulher, então, ela sempre ocupou um espaço importante, né, da humanidade, no cenário bíblico, histórico, eclesiástico. Poderíamos aqui mencionar várias mulheres da Bíblia, mas hoje eu trouxe em especial a história de Esther como referência para nós, né? Esther, ela teve um papel importante frente à sociedade da época que ela vivia. Esther, então, né, na condição de judaica exilada, ela chegou à alta posição como rainha da Pérsia, né? E depois se viu diante da possibilidade de ser executada juntamente com o restante do seu povo. O cenário de Esther na sociedade da época era de grande perigo, pois o povo israelita estava em exílio. Hoje, então, nós temos, né, cenários com desafios diferentes, mas mulheres com a mesma coragem de Esther, né, com a mesma força. E o principal, o mesmo Deus de Esther. Talvez eu e você enfrentamos os mesmos desafios familiar, civil e profissional. Porém, ainda que nós enfrentamos perseguições, pressões, aflições, nós devemos buscar compreender o que Deus quer de nós, sermos direcionadas e fortalecidas nele. Então, no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, a parte B, diz assim: quem sabe não foi para um tempo como esse que você chegou à posição de rainha. E assim como Esther foi chamada para aquele tempo com aqueles desafios, Deus nos chamou para este tempo para fazer a diferença e glorificar o nome dele com os desafios deste século. Então agora, Pri, eu vou trazer um pouquinho da consultoria de imagem, né? Quais são os desafios da mulher cristã na moda, né? Nas vestes, na maneira que nós nos portamos e nos vestimos. Qual é o nosso maior desafio, então? Que as mulheres, elas entendam que elas precisam construir uma imagem para essa atualidade, com elegância, né? Existem, então, 3 pilares fundamentais, né, para essa imagem. Primeiro, adequação. Precisamos adequar, então, a nossa imagem, as nossas roupas a quem nós somos e também aos lugares, né, que nós vamos, ao nosso papel social, ao nosso nível social e ao nosso estilo de vida. Segundo pilar, o equilíbrio.
é quando você não tem uma imagem desleixada demais e nem exagerada demais. Uma mulher elegante. A Bíblia, ela fala da mulher de Provérbios que se veste com distinção, ou seja, com moderação, sem exageros, né? É ser diferente de padrões e de regras e se vestir de acordo com quem realmente você é. O terceiro pilar, então, Priscila, é o bom senso. O bom senso eu sempre venho falando aqui desde a primeira edição, né, sobre o bom senso. O bom senso é o melhor amigo da mulher. Quando você olha, então, no espelho, é sempre bom pensar quais mensagens eu estou transmitindo através dessa roupa. Lembrando que nós representamos um reino de excelência. É sempre bom lembrar, então, que nós não somos escravas, né, da moda. Não precisamos usar tudo que está na moda, as ditas modinhas, né? Então, eu sugiro o quê? Que a gente invista, que vocês invistam, né, em peças atemporais, em peças como peças de alfaiataria, né? O que são peças de alfaiataria? São blazers, saia midi, sempre com bons tecidos, né, e cortes de qualidade, e também com tecidos mais fluidos. Importante também deixar aqui a gente ter uma camisa branca, né, no nosso armário, com peças como essas que eu acabei de falar, dá para você compor, então, vários looks. O maior desafio, né, da mulher dessa sociedade, então, que eu identifiquei, é manter a sua identidade, né? Se vestir dentro do seu estilo, do seu gosto, não ficar tentando ser igual a ninguém. Minhas pérolas, com essas dicas importantes, sabemos como nos vestir, como nos comportar, essas imagens que vocês vão receber aí, que vocês acabaram de ver, são imagens, né? É uma... Como é que eu posso dizer, Fábio? É só uma sugestão, isso, né? Uma sugestão para você, mulher, que nós mulheres temos um papel na família, tem mulheres na empresa, mãe, esposa de pastor, na liderança, na sociedade. Então, são sugestões, né, que a Fábio traz para que você possa, né, olhar, se inspirar e inspirar outras mulheres. E eu quero aqui agradecer... tá terminando, Fábio. Que pena. Agradecer a todas vocês que estiveram conosco até aqui. E na próxima sexta-feira retornamos novamente com conteúdo novo, com dicas, com sugestão, com estilo, imagem, junto com a Fábio e com mulheres inspiradoras. Então, até a próxima e muito obrigada, Fábio, por mais uma vez estar aqui comigo, do meu lado. E Deus abençoe a todas vocês. Até a próxima. A C-Video Produções está com uma novidade para você. Montamos uma estrutura de podcast totalmente profissional. Você pode bombar nas redes sociais e ampliar as visualizações dos seus canais no YouTube, Instagram, TikTok e Facebook, fazendo um podcast profissional perto da sua casa. Temos também estúdio de gravação para a sua empresa, com Chroma Key. Fazemos artes para você divulgar a sua imagem e seus negócios com muita qualidade. Hoje tudo está na internet e quem não é visto não é lembrado, mas a qualidade das postagens e vídeos fazem toda a diferença. Somos uma empresa que estamos há mais de 20 anos no mercado gospel e estamos ampliando a nossa cartela de clientes. Temos o melhor preço e qualidade de podcast de Curitiba e região metropolitana. Venha nos conhecer, clique no link, temos uma equipe pronta para lhe atender.